Muito bem, terceira série. Nessa aula número 3, a gente continua falando das escolas filosóficas. Dessa vez, nós vamos estudar então a escola eleata, onde a gente tem aí dois grandes filósofos, o Parmênides e o Zenão de Eleia. Então vamos lá. O Parmênides, ele é um filósofo, portanto, da cidade de Eleia, né, onde a sua escola filosófica tinha como principal nome, né? E Parmênides é um filósofo que vai desconfiar, né? Ele vai levantar dúvidas e questões em relação a o ser, né? E aí o ser na filosofia tem que ser entendida como tudo que existe na natureza. Então, todos os elementos da natureza são seres, ou seja, a montanha é um ser, o ar é um ser, a terra é um ser, e o ser humano é um ser. A diferença é que o ser humano é um ser vivo, né? É um ser animado, né? Ou seja, possui um espírito. E isso começa a ser diferenciado a partir daí, em relação aos demais seres da natureza. Mas Parmênides desconfia que tudo que passa pelos sentidos não é, na verdade, a essência dos seres, mas sim algo que está em movimento, mas que não é necessariamente a essência do ser. Porque para Parmênides o ser ele é imutável, ele é único e imutável. E isso vai lançando também bases para posteriormente Platão adotar essa ideia também. Porque para Parmênides ele entende que pelas coisas, a essência das coisas serem imutáveis, elas pertencem então ao mundo eterno, né? Ou seja, um mundo onde as coisas não mudam, né? E que as mudanças que a gente vê, que passam pelos nossos sentidos, ela é aparente. Então, isso já começa a criar as diferenças entre aquilo que está no mundo das ideias, aquilo que a gente pensa, aquilo que o nosso intelecto começa a imaginar, né? a entender como tal, e aquilo que passa pelos nossos sentidos, né? Então, Parmênides já começa a definir que aquilo que passa pelos nossos sentidos ele é fruto então desse movimento, né, próprio da natureza, mas que não é a essência, né, do ser, e aquilo que é imortal, eterno e portanto imóvel, né, aquilo que não muda. Isso sim é a essência de todas as coisas. E isso só é alcançado por meio da razão. Então, só a razão é que vai mostrar o pensamento racional, o intelecto, é que vai fazer com que a gente chegue à essência de todas as coisas, né? Aquilo que é imutável. Então, é um pensamento que influencia por demais o pensamento filosófico de Platão, que vai ser um filósofo socrático, né? Muito bem. Então, resumindo, para Parmênides, a essência das coisas está no ser, e esse ser ele é imutável, né? Tudo que se movimenta na natureza, né, na realidade, é um movimento aparente. Depois a gente tem Zenão de Eleia. Zenão era discípulo de Parmênides, e Zenão tem um pensamento bem interessante, né? Porque para ele as coisas, a realidade é formada de paradoxos, né? Ou seja, de pensamentos que aparentemente deveriam obedecer uma lógica, né? Ser de uma forma, e que elas acabam sendo o oposto. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, né? Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido, né? Então, é aquela velha história da lebre e da tartaruga, né? Que nossa cultura absorveu, mas que na verdade na Grécia se contava a historinha de Aquiles e a tartaruga, e que foi adaptada, né, para a nossa cultura, saindo um pouco desse estereótipo, né, dessa forma, né, dos gregos contarem as coisas. Então, outro exemplo que ele dá: uma flecha em voo
está a qualquer instante em repouso, depende do referencial, né? Então, isso tudo leva também a uma influência, né, que ele recebeu de Parmênides, pelo fato de que Parmênides considera o movimento como algo aparente, que a essência das coisas é, então, aquilo que é imóvel. Então, as características que vão sendo atribuídas depois às divindades, né? Então, a divindade é eterna, é única, a forma dela é esférica, né? Os gregos imaginavam que a forma dos deuses era em torno de era esférica, em torno de uma esfera, e que existia um caminho do meio aí. Então, nem tudo era ilimitado ou limitado. Nem tudo era móvel e imóvel, não é? Então havia um meio termo aí dentro desse pensamento de Zenão. Então, finalmente, Heráclito, também da escola eleata, e que tem como principal elemento aí que forma a natureza o fogo, né? Heráclito é aquele também que pensa a realidade, o mundo, a essência de todas as coisas, né? Um elemento fundamental, o mundo, mas que ao mesmo tempo entende que o mundo ele está em contínua mudança. Ele é o oposto de Parmênides. Heráclito pensa que tudo flui, né? Então o ser não é o mesmo. A cada momento os seres eles estão em constante transformação, em constante mudança. Então não há na essência do ser algo que esteja imóvel, parado, de forma nenhuma. Para Heráclito, então, o ser está em constante movimento, e os seres, de uma forma geral, e a essência de todas as coisas é o fogo. Por fim, nós temos aí a última escola, que é a escola da pluralidade, né, formada aí por principalmente os grandes filósofos aí, Empédocles, Anaxágoras e os atomistas. Os atomistas, a gente vai ver, né, eles são os primeiros a conceber a ideia do átomo, né, que é o que prevalece até hoje, né, no nosso pensamento científico, e que é uma profunda reação às ideias de Heráclito e Parmênides que nós vimos anteriormente. Bom, Empédocles entende que, como sendo pluralista, né, ele entende que os elementos, né, a natureza é formada de 4 elementos, não de um só, né, como os monistas. Então, o fogo, a água, o ar e a terra, não apenas um único elemento. E ele vai conciliando o pensamento também dos outros filósofos, né, que são monistas. O Anaxágoras, ele é um filósofo que entende que o ser é imutável, ele concorda com Parmênides nesse aspecto, mas que o elemento fundamental, né, não seria nenhum dos 4 elementos da natureza, mas ele entende que a essência de todas as coisas são partículas, né, são sementes, e que no grego, né, é chamado de espermata, né, daí o nome depois de esperma também, né, deriva dessa palavra, semente. E interessante que o Anaxágoras entende que a natureza, né, toda a natureza, todo o cosmos, né, o mundo ordenado, ele é ordenado porque existe uma inteligência cósmica, ou seja, existe uma inteligência por trás desse ordenamento, né, do qual o cosmos se sustenta. Essa inteligência é chamada de nous, né, em grego, né, seria então esse grande espírito do qual ele ordena, né, todo o mundo, né, todo o universo, todo o cosmos. Finalmente a gente tem Leucipo e Demócrito, e finalmente, né, entrando aí nos 2 grandes filósofos atomistas, né? Então, Demócrito ele vai conceber então a ideia de que esse elemento fundamental ele não é nem um elemento, como Parmênides pensa, né, um elemento imóvel, né,
ou seja, a essência é imutável, mas também ele não concorda totalmente com Empédocles, né? Que entende que tudo flui, né? Heráclito, melhor dizendo, Heráclito que tudo flui, né? Então existe uma parte deste elemento que é imutável, né? Que é imóvel, e existe uma parte que ela está em constante movimento. Então daí surgiu a palavra átomo, né? Esse A é não e o tomos é aquilo que não se divide. Então, é a parte indivisível. Então, surge essa palavra átomo, né? Quer dizer, não se divide, e que daí dá origem, então, depois ao grande elemento, né, que forma todas as coisas, que nós entendemos aí como usando essa mesma palavra, né, a palavra átomo. Daí atomistas, né? Então, o átomo é formado de uma parte que não se divide e ele é uma parte indivisível, porém existe uma parte que ele é fixa, não muda, e outra parte que ela está em constante movimento. Okay? Então ele une essas duas ideias. E assim, então, nós chegamos a esta escola, que portanto, recebe esse nome de atomistas para a concepção da ideia de átomo. Então, meus queridos, a gente conclui com essa terceira aula a apresentação dos filósofos pré-socráticos, né? Resumindo aí, então, nós temos os monistas, os dualistas e os pluralistas, né? Então, os monistas entendem que a natureza é formada de um único elemento, os dualistas pensam que a natureza é formada de dois elementos, e os pluralistas que entendem que a natureza é formada de mais um elemento. E aí vem o grande debate, né, da distinção entre aquilo que é fruto da razão, que é, portanto, né, imutável, e aquilo que é fruto da aparência, né, ou seja, o que os nossos sentidos conseguem alcançar. E isso traz até hoje, né, um grande debate na filosofia entre razão e sentidos, né, razão e experiência, que a gente vai ver muito isso nos temas posteriores. Galera, fico por aqui então nessa aula número 3. Na aula número 4 eu retomo então o contexto da Grécia, né, do qual nasceu a filosofia, e o entendimento desses filósofos na realidade nova que a Grécia vai viver, que é o período clássico. Um abraço e até a próxima.